Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa 17ª edição do curso de verão de Bioquímica e Biologia Molecular, aqui do Instituto de Química da USP. Eu sou a Emily, aluna de doutorado aqui pelo Departamento de Bioquímica, e eu vim apresentar um pouco para vocês sobre o Laboratório de Biologia Molecular do Câncer. É um laboratório que é supervisionado pela professora Daniela, que é a minha orientadora. Bom, antes de falar um pouco propriamente do laboratório, eu vou contar um pouco para vocês da minha história, um pouco da minha trajetória, de onde foi que eu saí, como eu vim parar aqui. Então, tudo começou lá em 2014, quando eu iniciei a minha graduação. Eu sou bióloga. Eu fiz biologia na Universidade Estadual de Santa Cruz, lá na cidade de Ilhéus, no interior da Bahia, numa região onde eu nasci. Foi lá que eu iniciei meu primeiro projeto de iniciação científica, foi lá que eu tive meu primeiro contato com a ciência. E aí eu decidi então que eu seguiria com isso. Então, depois da minha graduação, eu vim fazer o mestrado aqui no Instituto na Universidade de São Paulo. Então, eu vim fazer na Unesp de Botucatu, aqui no interior de São Paulo. Lá eu também estudei biologia molecular, só que foi voltado para biologia molecular de peixe. Então, eu trabalhei com tambaqui, que é esse peixinho aí da foto. E essa foto foi tirada lá em Porto Velho, durante as minhas coletas de mestrado, lá em Rondônia. Logo depois do meu mestrado, que eu concluí meu mestrado, eu decidi que eu iria fazer o doutorado. Então eu vim fazer o doutorado aqui na USP, também com biologia molecular, só que voltado para algo que eu também tinha vontade de trabalhar, que era biologia molecular de humanos. E aí, então, que eu iniciei o meu projeto na área de câncer. E eu trouxe 3 perguntas para vocês que vai direcionar aqui nossa conversa, que é quem somos, onde estamos e o que fazemos. Então, quem somos, eu já me apresentei para vocês, já falei um pouquinho aí da minha trajetória. Aí eu vou contar para vocês agora um pouco quem são as outras pessoas que compõem o nosso grupo. Então, aqui está a nossa professora Daniela. Então, ela é a nossa supervisora, né, do laboratório. Então, ela que dá todo o suporte, que supervisiona ali os projetos. Nós temos como aluna de doutorado a Luísa, que ela trabalha, spoiler do próximo slide, ela trabalha com câncer de pulmão. Nós temos a Thalita e o Lutero, que são alunos de doutorado direto, que trabalham com câncer de pâncreas. Nós temos o Gabriel, que também trabalha com câncer de pâncreas. Ela é aluno de mestrado, que trabalha com câncer de pâncreas, só que voltado para análise de bioinformática. E nós temos a Camila, que é a nossa aluna de iniciação científica e que também faz parte do nosso grupo. Bom, agora eu vou rapidamente mostrar para vocês onde estamos. Então, eu fiz um videozinho bem rapidinho, bem legalzinho, para vocês conseguirem identificar como chegar no nosso laboratório e entender onde estamos localizados aqui dentro do Instituto. E daqui a pouco eu volto. Até mais! To the ocean. Wish I told you I loved you more. Maybe I was lost before. Showed affection to only go while the sunset made me go. Swear I won't complain no more. Doesn't matter if we're rich or poor. Found out that we don't live to die, even though there is no reason why. I'm not afraid, I'm not afraid. Don't worry, ma, 'cause I'm on my way, I'm on my way. Bom, estamos de volta. Agora que vocês sabem onde estamos localizados aqui no IQ,
onde fica o nosso laboratório dentro do Instituto. Eu vou falar um pouco para vocês do que estamos fazendo, né? O que vem sendo desenvolvido aqui pelo nosso grupo. Bom, como eu falei anteriormente, nosso laboratório trabalha com 2 tipos de câncer, que é o câncer de pulmão e o câncer de pâncreas. E todos os projetos que estão sendo desenvolvidos atualmente voltados para uma única pergunta, para uma pergunta central do nosso laboratório, que é por que as células tumorais se comportam de maneira maligna. Então, a gente tenta entender quais são os mecanismos envolvidos. E não só isso, as linhas de pesquisas, elas são voltadas para identificar os mecanismos envolvidos no processo de metástase, analisando o papel de proteínas, RNAs codificadores ou não codificadores, que atuam em vias oncogênicas responsáveis por essa transformação maligna. Então, a gente tenta entender quais mecanismos moleculares que são responsáveis para poder... para fazer com que essas células tenham esse comportamento maligno. E nós utilizamos de estratégias genéticas e farmacológicas, tanto em células humanas, em cultura, quanto em modelos animais, para tentar entender como que funciona, quais são os mecanismos moleculares envolvidos nesses processos. E falando um pouco do que o nosso laboratório faz e trazendo um pouco, puxando a sardinha um pouco para o meu projeto, para o que eu faço, que é o câncer de pâncreas, nós não trabalhamos com qualquer tipo de câncer de pâncreas, nós trabalhamos com adenocarcinoma ductal pancreático, que é um tipo de câncer de pâncreas, que a gente chama de PDAC. Então, Emily, por que vocês trabalham com esse tipo de câncer? Porque é um câncer que representa 90% dos casos dos tumores de pâncreas, porque se trata de uma doença que é extremamente letal e agressiva. Só para vocês terem uma noção, são mais de 20 mil vítimas por ano. Então, atualmente, o câncer de pâncreas ocupa a 4ª colocação no ranking mundial dos cânceres que mais matam. A sobrevida desse câncer em um ano gira em torno de 20%. E quando a gente aumenta esse tempo para 5 anos, essa porcentagem cai para 5%, podendo chegar a 7%. Então, é um câncer que tem uma sobrevida muito baixa. E por que esse câncer ele é tão agressivo? Por que ele tem um prognóstico tão ruim? Isso se deve a diferentes características. Eu trouxe algumas aqui para vocês conseguirem visualizar o porquê que ele é tão agressivo. Então, é um câncer que tem falta de sintomas visíveis. É um câncer que tem ausência de biomarcadores. Então, nós temos biomarcadores para outros tipos de cânceres muito bem estabelecidos. Essa é uma área que vem sofrendo grandes avanços, que é a área de biomarcadores. Mas, infelizmente, esses avanços para a área de PDAC não têm sido significativos até o momento. Outra característica é a metástase precoce. Então, esse gene, a gente consegue observar que ainda quando o tumor ainda está no estágio inicial, ou seja, quando o tumor ainda está num tamanho pequeno, num comprimento e numa massa pequena, muitas vezes até indetectável histologicamente, é possível já detectar células na corrente sanguínea desse paciente. Ou seja, já é possível esse tipo de câncer, ele inicia sua metástase ainda quando o tumor inicial ainda está no estágio, no tumor primário ainda está no estágio inicial. E isso acarreta que quando se descobre, é por isso que é um tipo de câncer que quando é descoberto, já está no estágio avançado da doença. Bom, como todo câncer, tem um sistema estrutural complexo. Por que eu trouxe isso? Porque a gente tem uma ideia de que câncer é uma série de células que se multiplicam descontroladamente e fim. E, na verdade, não. Quando a gente olha isso mais de perto, a gente vê que o câncer é uma estrutura muito bem elaborada e muito bem estruturada. E, no caso do meu laboratório, alguns projetos têm como objetivo estudar um grupo de células específicas, que são as células tronco tumorais, que são as células que a gente vai ver que são responsáveis pela metástase. E a gente vai ver que essas células elas estão muito bem organizadas dentro do tumor e, no caso, elas vão funcionar de maneira hierárquica. Então, onde no topo dessa hierarquia a gente tem as células troncos tumorais, que é o objetivo do meu trabalho e de outros colegas. Então, a gente tem as células troncos tumorais e essas células elas têm a capacidade de se autorrenovar e de se diferenciar em outras células altamente proliferativas. Deixa eu só ligar aqui. Prontinho. E essas células elas têm capacidade de se diferenciar
em células altamente proliferativas, responsável pela massa tumoral. Então, no final, a gente acaba tendo o que a gente chama de heterogeneidade tumoral. Então, a gente tem diferentes tipos de células, e essas células são geneticamente idênticas, porém fenotipicamente diferentes. Então, elas vão ter funções diferentes. E por que que esse grupo de células específicas que tem chamado a atenção nos últimos anos? Porque essas células, foi descoberto que elas são responsáveis pela iniciação do tumor. Então, elas têm a capacidade de invasão, então elas conseguem invadir a corrente sanguínea, migrar para outros tecidos e fazer a disseminação do tumor. Então, elas são responsáveis, elas fazem essa disseminação pelo mecanismo que a gente chama de domesticação celular. Então, como que é isso? Ela chega no tecido do novo tumor, de uma outra região sadia numa outra região sadia do órgão, e elas domesticam as células do estroma as células presentes naquele estroma daquele tecido, e ela consegue domesticar essas células e formar o que a gente chama de sítio metastático. E depois que ela forma esse sítio metastático, ali ela consegue se estabelecer, se dividir e iniciar a diferenciação e iniciar a formação de um novo tumor. Elas também são responsáveis pela dormência metastática. Então, às vezes, o que acontece aqui, alguns pacientes ficam um tempo sem desenvolver metástase e depois acaba desenvolvendo de maneira mais agressiva. O mesmo acontece pela recidiva tumoral. Então, muitas vezes, o paciente já está em processo de remissão e esse câncer acaba voltando muito mais agressivo. E uma das principais responsáveis são essas células. Então, elas têm diferentes mecanismos moleculares que permitem com que elas voltem, consigam burlar o sistema de muitos quimioterápicos que são utilizados em quimioterapia. Elas acabam não morrendo, acabam não matando essas células, então elas crescem não só quimio-resistente, mas muito mais agressiva. E falando um pouco dessas células, desse fenótipo tronco tumoral que essas células apresentam, eu vou trazer agora um pouquinho do que é o meu projeto de doutorado. Então, o que é o meu projeto de doutorado? Qual é a minha hipótese inicial? É que essas células, elas adquirem esse fenótipo tronco não por mudanças na sequência do DNA dessas células, não por mutação no DNA dessas células, e sim por mecanismos epigenéticos envolvidos. Então, a gente acredita que o que vai fazer com que essas células adquiram esse fenótipo tumoral é a regulação gênica que ocorre através de mecanismos epigenéticos. Como assim mecanismos epigenéticos? Trouxe essa imagem resumidamente aqui para vocês relembrarem, porque vocês já viram isso em algum momento. Então, a gente sabe que essas células, nossas células, elas têm o núcleo e o nosso DNA, ele fica armazenado dentro do núcleo das nossas células. Só que a molécula de DNA é uma molécula muito grande, então ela não caberia dentro da célula de qualquer maneira. Então, é por isso que é necessário que essa célula seja que essa molécula ela seja empacotada, que é o que a gente chama, né? Então, a molécula de DNA acaba sendo enovelada a ponto de que ela fique tão enrolada que ela caiba dentro do nosso núcleo. E quem são as responsáveis por fazer esse enovelamento? São uma série de proteínas, como as histonas, por exemplo, que são as responsáveis por enovelar esse RNA, enrolar essa molécula de DNA, e enrolando para fazer com que ela caiba dentro do núcleo. Só que vocês vão lembrar também que, Emily, mas a transcrição não ocorre também no núcleo? Sim, o processo de transcrição de um DNA para um RNA ocorre dentro do núcleo, na molécula de DNA. Mas como essa molécula de DNA vai ser transcrita se ela está muito enrolada? Aí entra o que a gente chama de os mecanismos epigenéticos envolvidos. Porque o que acontece? Essas proteínas, elas são as responsáveis por enrolar e por desenrolar o DNA. Então, para esse DNA ser transcrito, ele precisa ser desenrolado, uma parte dele, ou todo o gene, né, no caso, ele precisa ser desenrolado para deixar essa fita disponível para que os fatores de transcrição e a polimerase reconheça o sítio da região lá promotora, né, que vai regular a expressão desse gene, regule, então vai permitir com que essa polimerase reconheça esse sítio e vai fazer com que ocorra essa transcrição. Só que o que acontece?
a maneira, o estado que essa proteína estiver é que vai determinar se esse gene vai estar expresso ou não. Aqui nessa imagem dá para ver bem. Aqui, ó, a gente tem um gene que ele não está disponível para transcrição, porque ele não está acessível, ele está enrolado dentro da histona. Então, não é possível transcrever ele. Já esse daqui, ele está disponível para transcrição. Então, a gente acredita que são mecanismos de expressão gênica nesse processo que vai ocorrer, ou seja, não ocorre a mudança na sequência de DNA, mas sim no estado dessas proteínas, que vai fazer com que esses genes sejam transcritos ou não, né? E a gente acredita que genes que são importantes para o fenótipo tronco tumoral vão ser influenciados por esse processo. E a gente estuda uma classe de moléculas que estão envolvidas na regulação desse processo, que são os RNAs longos não codificadores. O que são esses RNAs longos não codificadores? A gente sabe que o dogma central da biologia é DNA que vai ser transcrito para um RNA, que vai ser traduzido para uma proteína, e essa proteína vai desenvolver a função, certo? Só que de umas décadas para cá, foi descoberto que existe um grupo de RNAs que são do DNA, é transcrito para o RNA, e não necessariamente precisa ser traduzido para desenvolver função. O próprio RNA, a própria molécula simples de RNA, consegue desenvolver uma série de funções. E esses longos RNAs não codificadores estão inclusos dentro desse grupo de RNAs que não precisa ser traduzido para uma proteína para desenvolver a função. E por que longos não codificadores? Porque existem outros RNAs que também não codificam para proteínas, que são RNAs que têm uma sequência de nucleotídeos menores. Então, no caso dos longos, não. São moléculas funcionais, tem mais de 200 nucleotídeos na sua composição. E aí eu trouxe uma imagem para vocês conseguirem visualizar como que esses longos interagem com a regulação gênica ali. Então, eles vão aqui está a estrutura deles, tá? A estrutura simples, então eles acabam formando esse grampo, né? Com essa estrutura dupla aqui simples. Essa estrutura dupla aqui, e aí aqui tá as estruturas simples. Então, basicamente, assim que é um longo RNA não codificador. Então, ele acaba interagindo com proteínas, seja com as histonas lá no núcleo, e com outras proteínas envolvidas na transcrição, e acaba influenciando, seja inibindo, seja muitas vezes numa molécula ativadora, numa molécula repressora, que vai inibir ou ativar determinado gene. Também existem interações de longos não codificadores, interagindo com peptídeos, interagindo diretamente com a molécula de DNA, que vai influenciar no processo de transcrição, além disso, em processos da transcrição e pós-transcrição, no caso, que seria depois do gene transcrito, esses longos interagiriam no processo de regulação, no caso, pós-transcricional, né, que a gente chama, seja recrutando microRNA, seja interagindo diretamente com a molécula de RNA mensageiro. Então, a gente acredita que esses longos RNAs não codificadores têm papel, eles têm papéis significativos, eles vão desenvolver papéis significativos nesse processo que confere o fenótipo tronco tumoral. E aí a gente tenta entender, né, compreender esses mecanismos envolvidos nesses processos que contribuem para a disseminação metastática, é fundamental para a formulação e desenvolvimento de terapias efetivas para o PDAC, que possam resultar em um momento significativo nas sobrevidas do paciente. Então, não se sabe o envolvimento deles, e sabe que muitos deles estão envolvidos diretamente no fenótipo dessas células. Então, a gente quer justamente entender o papel, o envolvimento desses genes nessas células que tem esse fenótipo tronco tumoral. E aí eu trouxe para vocês aqui um pouco da nossa sala de cultura, para vocês visualizarem onde é feito tudo isso, onde a gente desenvolve o nosso projeto, né, onde é desenvolvido as atividades. Então, aqui está a nossa sala de lavagem, né, onde fica localizado os autoclaves, os purificadores de água. Aqui está a antessala, onde fica as geladeiras, que a gente guarda os meios, onde ficam os jalecos, os armários, e onde fica a pia para a gente se higienizar as mãos, se higienizar, antes de entrar na sala de cultura. Aqui está a nossa sala de cultura, com as estufas, onde a gente cultiva as células tumorais.
Aqui tá os fluxos laminários, a gente manipula essas células. Aqui tá o microscópio invertido, onde a gente consegue visualizar essas células. E aqui tá um pouco de onde a gente fica. A gente costuma dizer que é onde a gente passa grande parte do nosso dia, do nosso projeto, do nosso doutorado, dentro dessa sala. É manipulando essas células, é analisando. E, Emily, como que são essas células? Como que você já mostrou onde é manipulada, mas eu queria saber como que é manipulada. E aí eu trouxe uma imagem para vocês de como a gente adquire essas células. Então, lembrando que a gente compra essas células, tá, gente? São empresas que fornecem essas linhagens celulares. Mas eu trouxe essa imagem para vocês conseguirem visualizar como que a gente estuda. Então, aqui basicamente essas células são retiradas, um pedaço do tumor de um paciente em humano. E esse tumor, ele é inserido no camundongo. E aí esse camundongo reproduz, cultiva esse tumor no camundongo. E aí você começa a isolar uma série de linhagens, e essas linhagens que são cultivadas no laboratório. E aí eu trouxe para vocês uma imagem de uma cultura chamada de tumoresfera, que é onde a gente cultiva as células troncos tumorais. Então, esse meio, essa cultura de tumoresfera é o que a gente fala que enriquece para o fenótipo tronco tumoral. Então, basicamente, como que é? Uma célula que vai se dividindo, se dividindo, e aí, conforme o passar do tempo, ela vai crescendo, só que elas crescem numa estrutura de esfera mesmo. Elas vão crescendo em 3D, então esse meio aqui está em suspensão, está líquido, e aí elas vão crescendo em forma de tumoresfera. Spoiler para nossa atividade mais tarde. Em contrapartida, a gente tem outra cultura que a gente geralmente usa como um controle, que é a célula de cultura aderente. Então, a cultura aderente, a placa, ela não cresce em 3D, ela não cresce em suspensão. Ela cresce aderida ao fundo da placa. Então, elas crescem em 2D. Então, conforme elas vão se dividindo, vão crescendo, elas vão crescendo uma do lado da outra. E, geralmente, dependendo da sua pergunta biológica, do que você quer ver, qual via você está estudando, se utiliza também esse tipo de células, esse tipo de cultura celular. É muito comum no laboratório. Aqui eu trouxe um pouquinho das principais técnicas desenvolvidas pelo nosso laboratório. Então, aqui está o PCR em tempo real, que é o que a gente chama de PCR quantitativo. Então, a gente consegue quantificar o quanto daquilo ali está sendo expresso naquele momento. Essa imagem aqui é de um experimento também que a gente faz no laboratório, que é ensaio de metástase. Então, a gente consegue inserir no camundongo, seja uma linhagem, as células, a gente consegue ver se essa metástase aumentou, diminuiu em relação ao controle. A gente consegue acompanhar isso em vivo. É bem legal. E também, lógico, lembrando, gente, que depende muito da sua pergunta, do que você quer ver. Tudo vai girar em torno da sua pergunta, né? Do que você quer ver naquilo ali, do que você espera encontrar. Enfim, outra técnica que a gente também utiliza e faz no laboratório, spoiler para nossa atividade de mais tarde, é o citômetro de fluxo. Então, esse citômetro de fluxo, o que acontece? Ele é utilizado para separar as células. Então, a gente tem uma placa, lembra que eu mostrei anteriormente? A gente tem uma placa com as células. E como que eu separo um grupo de células específicas? Então, eu quero estudar célula X, mas eu não quero estudar célula Y, mas está todo mundo ali junto. Como que eu separo isso? Esse equipamento consegue fazer essa separação, a gente vai ver com mais detalhe durante a atividade. Então, através da iluminação, então a gente consegue corar essas células, fazer com que essas células emitam luminescência. E aí, esse citômetro, ele consegue reconhecer, a gente vai ver mais tarde na nossa atividade, com detalhes, como que essa técnica consegue separar essas células. É bem legal, mas fica aí de spoiler, mais um spoiler para mais tarde. Bom, gente, é isso. Aqui foi uma pincelada, foi um resumão do que a gente anda fazendo aqui no nosso laboratório, com o que a gente trabalha. Como eu falei, é um resumão aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente. Aqui está o meu contato, o contato da professora Daniela. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, interesse, pode entrar em contato com a gente. Tá aqui meu muito obrigado por participarem do nosso curso esse ano. Muito obrigado por me assistirem até aqui. Eu deixo aqui meu obrigado em nome de todo o grupo, né, do Laboratório de Biologia Molecular do Câncer.
E agora eu deixo vocês com a atividade e eu volto mais tarde pra gente bater um papo, tá bom? Tchau, tchau!